Da mesma forma que nós temos órgãos espirituais físicos, nós temos órgãos também psicológicos. E a depender do olhar teórico, esses órgãos eles ganham nomes diferentes. Para Freud, por exemplo, nós temos o id, o ego e o superego, são órgãos da alma. Para Jung, ele vai falar dos arquétipos, ele vai falar dos complexos, da sombra, do ego como um órgão da alma, da consciência, da máscara, da persona. Vai falar de todas essas estruturas da ânima, do ânimos, que são realidades que se agitam em nós dinamizando, como órgãos da estrutura espiritual. Mas para que cheguemos hoje nesse mapa de alma, passamos por essa jornada para trás. Nós necessitamos de todo esse degrau evolutivo, esses degraus que foram sendo trilhados lentamente, onde muitas vezes o que ocorreu para nós foi o desenvolvimento, mas não a evolução. O desenvolvimento, eu caminho no horizonte onde eu ganho em funções psicológicas, eu ganho em biologia, eu ganho em beleza física. Hoje, nós olhamos, as pessoas são muito mais bonitas do que as pessoas da década de 70, por exemplo. Por conta da evolução da própria medicina, da qualidade de vida. Se você pega uma pessoa com 30 anos na década de 70 e uma pessoa com 50 anos, elas parecem ter a mesma idade. É ou não é? Mudou. Tem uma qualidade de vida totalmente diferente. A energia muda, ela vai se sutilizando. A biologia vai mudando. Porque ela vai refletir também a questão psicológica, emocional, do pensamento. Ela vai refletir toda essa realidade. Quando a criatura humana vai avançando, esses órgãos psicológicos eles precisam suprir a ausência da biologia. A biologia se retrai, eu vou até aqui. E a partir daqui a psicologia vai ter que cuidar. Nesse sentido, nós entendemos que o processo psicológico ocupa o lugar da retração desse substrato biológico. Ele vai estacionar, ele vai parar até determinado ponto para poder gerar flexibilidade, para poder abrir um campo. Então, nós caminhamos na direção do anjo, estruturando toda uma psicologia, principalmente afetiva. Porque o Evangelho de Jesus é uma carta de afetos, é uma carta de emoções. São propostas de lições emocionais que precisam ser construídas. Quando o animal olha e abre-se a estrada para o humano, para a realidade hominal, como os espíritos gostam de colocar, é necessário que comecem a surgir órgãos psicológicos para que essa evolução comece a acontecer agora com plasticidade, fazendo instrumentos fora, como tecnologia, para que eu domine o fogo. Isso vai tirar uma sobrecarga dos órgãos físicos. Um animal, ele não tem capacidade de gerar instrumentos de tecnologia. Se eu estou aqui numa área que eu preciso me proteger, caçar, me alimentar, eu vou urinar para dizer que eu estou aqui. Então eu marco o meu espaço. O animal que chega, ou tem alguém aqui, tem um cheiro forte aqui. Eu secreto para sinalizar. As cores da natureza, sinalizando perigo, se é um animal peçonhento, se não é, a biologia ela tem essa inteligência. Nessa função, a bexiga fica sobrecarregada pela proteção, porque eu tenho que ficar urinando para me proteger, aquilo dá medo, a bexiga recebe a carga, porque pode vir alguém e não respeitar ali aquele ciclo secretado e me avançar e me engolir. Então, o órgão ele fica sobrecarregado, porque ele está sendo usado. Se eu gero um instrumento, e agora eu não preciso mais urinar, eu descobri o fogo, eu sobrecarrego o órgão. Aí eu posso agora deixar ele na função original dele, ele vai caindo ali. Aquela função não é mais uma função de proteção que o órgão acumulava. Então eu libero para que aquele órgão aconteça, inclusive em termos de uma outra psicologia, para que ele possa acomodar minhas emoções. Eu fico ansioso, eu quero ir ao banheiro toda hora. Não é assim? Começa a responder por outra lógica. Porque aquela função, um instrumento fora de mim faz. E para isso eu preciso de uma psicologia muito plástica para essa realidade acontecer.
É tanto que existem pessoas que têm problemas do sistema urinário, por exemplo, que são somatizações. Aí nós vamos fazer o tratamento psicológico, vez ou outra aparece a imagem do fogo ligado à bexiga, que é uma imagem original. Então a pessoa começa a curar, às vezes, de um trauma, de uma violência que sofreu, aparece uma imagem primordial lá. Como é que você sente? Parece que tem um fogo aqui, eu sinto um... Aquilo aparece, porque está ligado, são funções que elas estão conectadas. Aquele fogo se abre para um mundo mágico, porque agora o que a urina fazia, ele também me protege, ele está fora de mim, então aquilo vai extravasar a minha capacidade psicológica. Mas para que isso aconteça, para que os próprios órgãos físicos comecem a ser símbolos diferentes, porque os órgãos drenam funções psicológicas. Se eu estou irritado, o meu estômago drena, fazendo uma gastrite. A energia acumula. Se eu perco o doce da vida, se eu sou uma pessoa pesada, aí o meu pâncreas sente e faz uma diabetes. Perdeu açúcar, eu quero comer muito açúcar. Perdeu o doce de viver. Aí vai fazendo aquele processo. Então os órgãos, eles também passam a ter funções psicológicas. Eles não são mais dedicados a comer, dormir, a defender, como os órgãos eram usados. Eles passam a drenar uma realidade psicológica. Quando nós acalentamos muito sofrimento, muitas dores, faz o câncer de mama, a mágoa, o câncer nos ossos, as emoções. Aí dá um problema no joelho, a pessoa muito rígida, não tem esses símbolos, né? Então a doença no corpo é símbolo de um estado emocional. O que muitas vezes no animal não é tão claro assim, porque aquele órgão ele não está preparado para drenar uma função psicológica, porque ele está dedicado a uma função estritamente biológica. Quando essa instrumentalidade tecnológica começa a surgir, o fogo, a machadinha, a roda, eu não preciso mais usar minhas pernas exclusivamente para me locomover. Eu posso sentar numa carroça e andar. Então aquele órgão ele vai virando um símbolo novo, aquela parte do corpo. Ela vai ganhando toda uma realidade nova. Então você vê uma criança, por exemplo, que está entre uma briga de pai e mãe, e ela não está recebendo atenção, e os pais estão olhando só para si no meio da separação, a criança sofrendo, eu vou perder os dois, ela se sente culpada que acha que fez alguma coisa errada, aí de repente faz um problema de pele. Aquilo tem uma função psicológica, aí vai no dermatologista, tem nada, é psicológico. E aquilo é um símbolo. Quando você pega uma pessoa feridenta e você não tem um laço com ela, é natural, né? Você não vai abraçar uma pessoa toda ferida, com a pele pustulenta, é um instintivo. Só se você tem um laço afetivo com a pessoa, você se conecta com ela. E geralmente você recebe cuidado a partir dessa lógica. Então essa pele começa a conversar o que a criança não consegue conversar. Porque a ferida na pele afasta quem ela não quer, como uma defesa. Eu não quero ir para a casa da avó, eu não quero ir para a casa do tio. Aí a pele fala, aí faz a ferida, não toque em mim. Mas eu quero você, como pai e mãe, que aí o amor vai lá e supra aquele lugar. É o toque. Então a ferida afasta um e atrai a atenção de quem que ela quer amar. Só que a boca não fala. Então o órgão ganha também uma função psicológica. Ele começa a somatizar uma realidade. Dentro dessa proposta afetiva, as transformações, os órgãos psicológicos precisam acontecer para que eles fiquem psicoide, para que eles fiquem perispirituais, para que eles fiquem espirituais e materiais. É uma psicologia que a gente acabou de falar, que é um espectro de continuidade. Ela sai do espírito e vai indo para o corpo, através de um curso de cores sem solução de continuidade, onde não há divisão. É tanto que é tão real que o amor nutre esses espaços onde gera a doença, que Jesus não adoeceu. Porque ele irradiava amor para toda a estrutura corporal. Não se vê Jesus gripado, Jesus com nódulos, Jesus com qualquer tipo de câncer, um Jesus prostrado com qualquer tipo de doença, porque a irradiação de amor tinha tal plenitude que o corpo não adoecia. Porque o que é a doença? É uma área da afetividade que se coagulou no corpo, bloqueando para que o amor chegasse naquela área. Você toma o remédio, mata o micro-organismo, mas a área continua energeticamente desnutrida. Então volta a adoecer outra vez, aí fica nesse ciclo. Você mata no nível da matéria, mas não resolve no nível energético.
e migra de uma doença para outra, às vezes com essa energia se movimentando, sendo drenada por órgãos diferentes. Mas para que essa riqueza somatizadora aconteça em nível emocional e físico, eu preciso de órgãos para fazer essa ponte, para estruturar uma psicologia onde eu sinto, onde eu amo, onde eu odeio, onde eu tenho as diferenciações emocionais e que ela também se conecta com o meu corpo quando minha voz não conseguir falar isso, quando eu não conseguir conversar essa realidade. Quando eu precisar expressar e drenar energias através do meu corpo, para que a partir do sintoma do corpo, eu vá olhar as emoções que eu estou carregando. Dentro dessa realidade, surge um dos primeiros órgãos da alma que ele namora, ele nasce ali muito próximo do instinto, que os espíritas, dentro das lições que trazem, chamam de subconsciente. Esse termo, dentro da psicologia moderna, você não encontra ele em Freud, por exemplo. Não existe esse termo dentro da psicologia, da psicanálise. É id, é inconsciente. Subconsciente não existe como ponte da alma. Você vai estudar o Jung chama essa área de self. Ele vai chamar de inconsciente profundo, de si mesmo, ou de inconsciente, que tem várias camadas ali dentro daquela realidade. Quando você olha na lógica espírita, você fala de uma área intermediária, que vai ter uma função primordial dentro dessa estrutura animal e que ela vai servir como uma proposta de reter os aprendizados essenciais para a alma, para que a alma avance, fazendo valer a lei do progresso. É como se fosse um lugar onde, imaginemos uma floresta original, que nós nunca passamos, e nós estamos com todos os instrumentos para fazer uma estrada, de passar ali uma estrada ornamentada, urbanizada ali dentro. Quando você abre a estrada, você desmata, e a estrada segue dentro da floresta, trazendo uma organização ali dentro onde você pode caminhar. Uma vez que abre a estrada, acabou. Está aberta a estrada, não tem como, não vai nascer uma árvore naquele lugar. A lei do progresso, ela começa a consolidar essa realidade a partir daí. Aí os espíritos falam, não tem como vou regredir. Não tem como voltar. Uma vez que abre a estrada dentro dessa selva original, a estrada fica lá, é permanente. Mas eu posso abrir essa estrada e ela me dá uma liberdade de eu ir lá para a ponta dela, como eu ir aqui para o início dela. Eu posso fazer isso se eu quiser. Lá na ponta está o anjo e aqui está o animal, mas a estrada está aberta. O que seria regredir para o espiritismo? É perder a função. Nem no ovoide ocorre isso. O que é o ovoide? É quando o espírito ele fica tão auto-obsidiado numa ideia hipnotizada que ele vai se fechando e recolhendo todas as funções fisiológicas e psicológicas e vira um ovo. É como se ele se autocentrasse e se fecha. Isso é um processo regressivo da psique. Mas dentro daquela realidade eu não perdi a função, ela está lá. Se ele voltar a pensar normal, a função se abre, ele pode andar na estrada. Não é o que ele perdeu, embotou, eu só recolho e depois ela abre. A fase onde eu conquistei, passando pelos reinos, já está aberta, ela está lá. Só que eu posso, como um tapete, abrir o tapete. Aí eu começo a fracassar muito, eu enrolo o tapete e guardo o tapete. Mas o tapete é meu, eu não tenho como mais abrir mão dele. É uma estrada que eu posso caminhar nela, ou tirar esse carpete ou fechar. Mas eu não perco mais, ele me pertence. Mas ela pode fazer esse fenômeno de expansão na direção do afeto da consciência ou regredir. Adoecer é fazer esse movimento de regressão da energia. Ela vai caindo para um processo patológico, quase numa realidade onde a libido, entendendo libido como energia de vida, não a libido de Freud, sexual, mas a energia espiritual. Quando me refiro à libido, a essa energia espiritual de vida, o fluido de vida, ela faz um movimento na direção da base da alma. Ela vai lá para a realidade animal e vai gerando a doença. Então ela fica somática, ela fica pesada, ela fica com energia primitiva dentro daquela realidade. Então a energia faz um retrocesso. Quando, por exemplo, você toma a homeopatia, ela vai puxando a energia para cima e vai tirando o sintoma, porque eleva a vibração. Quanto mais sutilizada, mais saúde, que é na direção do amor. Então eu preciso dessa realidade. Para que isso aconteça, para que essa inteligência aconteça, para que o animal faça o instinto,
esse instinto que vai coordenar toda a vida, essa conservação, surge o subconsciente. Ele tem uma função que hoje para nós é primordial. Ele funciona hoje para nós. O subconsciente, ele vai exercer uma tarefa que ele é um passado superado, inferior, mas adquirido. Ele é inferior no sentido de régua de desenvolvimento, de uma inteligência rudimentar. Mas o instinto, que está ali no subconsciente, ele é uma conquista inalienável. É uma bateria de forças que ganhou vida e que funciona sozinho. O que foi vivido definitivamente e assimilado é abandonado aos substratos do subconsciente. Eu vou avançar um pouco para a gente aprofundar essa ideia. Nós temos uma parte da alma que nós chamamos de ego. É esse eu que nós estamos falando, que vai acontecer numa anatomia muito mais avançada da alma, que é como nós estamos agora dentro dessa uma psicologia bem nutrida. Seria uma psicologia da consciência, é o centro da consciência, a consciência egóica. Dentro de uma estrutura da proposta de vida, de desenvolvimento, o que é o ego para o subconsciente? O ego é um servo que trabalha para esse subconsciente. Imaginemos que você precisa aprender a dirigir. É a primeira vez, você nunca entrou num carro e agora você vai precisar dirigir. Quando a gente entra, a gente fica totalmente perdido, porque a gente tem que pensar várias funções ao mesmo tempo. É o pé, é os pés, é a marcha. Hoje nem tem tanto marcha, porque os carros estão ficando todos automáticos aqui. Então, mas eu tinha que pensar, é a mão funcionando, um olho no espelho, o olho, outro espelho, a mão no volante, os pés em 3 pedais. Olha o tanto de função ao mesmo tempo. Então eu fico perdido, eu preciso botar uma pessoa para suprir ali a minha incapacidade psicológica de coordenar todas aquelas funções. É o vidro que eu tenho que abaixar sem olhar, porque se eu tirar o olho da pista eu bato, ou o botão lá para apertar. Então são muitas funções acontecendo. Então no começo fica tudo atrapalhado. Aí eu começo a repetir. Aí eu vou fazendo as aulas e vou repetindo. Hoje você está lá dirigindo e se maquiando e o carro está andando e você, será que eu passei no pardal? E nem vê que passou. Porque automatizou. Mas de início, o ego, a consciência, que é o processo dirigido, ele fez um esforço para repetir aquilo. Aqui tem uma marcha, aqui tem um espelho. E ele vai repetindo aquele processo, repete. E ele vai trabalhando, e a subconsciência vai olhando, trabalha, eu estou entendendo o que você está fazendo. Você já está me falando que essa função é importante, que você tem que dirigir, e o subconsciente fica olhando ali para o ego, olhando esse ego trabalhar. Ele fala, o que é que ele está trazendo? Que essa função é importante para se locomover. E ele vai assimilando aquilo. E ele vai olhando e o ego trabalhando, se esforçando, porque o inconsciente puxa, quando a gente fica muito tempo prestando atenção, chega a dar dor de cabeça, né? Nossa, estudei 2, 3 horas, não estou conseguindo mais estudar. Estou forçando a ficar concentrado consciente. Porque a nossa natureza é de ficar inconsciente. Nós somos muito mais inconscientes do que conscientes. Todo esforço de consciência desgasta a gente estressa. Já reparou isso? Então, para assistir uma Netflix, a gente dorme, assiste. Agora, para poder sentar e ler um livro e ficar concentrado, isso parece a morte. O tempo não passa, muda até a sensação de senso-percepção, não é assim? A gente senta aí que ela, meu Deus, eu não estou entendendo nada, aí volta 10 vezes, a cabeça dói, aí toma um café, levanta, dói as costas. E quando vai ficando velho é pior ainda, porque não dá conta de ficar sentado muito tempo. Aí senta, levanta, bebe água, aí vai, usa a técnica Pomodoro. Não é assim? 25 minutos, para, levanta, volta, aí estuda mais um pouco, levanta de novo. Aí vem a ansiedade, aí fica ansioso. É uma luta, eu quero ficar consciente, o inconsciente vem para cá. Dorme, fica aqui. E você, não, eu preciso ficar consciente, como hipnose. Ali, o subconsciente está olhando esse ego fazendo esse esforço, nadando para poder aprender e fazer aquela função acontecer. Ele olha para o ego fazendo esse trabalho, esse servo trabalhando, e fala, isso aqui é importante. Eu acho que tem uma saída boa aqui para o processo evolutivo que esse ego está apresentando para a gente. Ego, você já repetiu muito, eu já entendi tudo. Agora me dá o teu trabalho e tu não vai precisar mais pensar. Eu vou te aliviar desse trabalho, o meu fardo e o meu jugo é leve. E se tu me entregar esse trabalho que tu fez, vai ficar leve para ti e tu não vai precisar fazer mais nada. Toda vez que tu precisar dessa função, eu te entrego ela.
Aí o ego, tá bom, então eu vou trabalhar. Ele vai, trabalha. Aí o subconsciente, depois de muito trabalho, ele se apropria daquilo. Aí daqui a pouco você está dirigindo, xingando o marido, brigando com o menino nas coisas, e está dirigindo. Não bate o carro, às vezes bate. Está fazendo maquiagem, está atendendo o telefone, está respondendo no WhatsApp, está marcando palestra, tudo dirigindo. E tudo lá. Aí você nem viu, tudo funcionando. Porque o subconsciente está atuando. Ele se apropriou dessa realidade. O hábito transforma um ato consciente, que é um esforço, aquele ato consciente que primeiro é um esforço, num ato inconsciente outra vez. Ele volta a ser inconsciente. E com ele forma a nossa segunda natureza, que é essa natureza automática da virtude. Joana diz que nós temos duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza animal. A conquista animal nos brindou com esse subconsciente. O instinto está lá. O que é o instinto? Nessa jornada da psicologia humana, do surgimento da psicologia humana. É quando o animal tentou várias vezes sobreviver e dentro daquela tentativa ele achou a melhor, essa daqui é a melhor. Aí o subconsciente olha, opa, pega isso aqui, porque isso vai aumentar a taxa de manutenção da encarnação. Então eu preciso transformar isso no instinto. Aí o subconsciente fala, me dá esse trabalho aí dessa consciência fragmentária, que eu vou transformar ele numa bateria que a alma vai começar a andar sozinha. Faz sentido isso para vocês? Então isso começa a automatizar o processo psíquico, dando continuidade ao processo. A jornada da alma é a jornada da mônada na direção de Jesus. Ela sai aquele ovo indiferenciado na direção de Jesus. É a subida da energia da matéria da natureza para a realidade espiritual. Esse subconsciente ele vai trabalhar a favor disso. Vai ser muito importante para nós no processo da lei do progresso, porque o subconsciente nos garante que não há perda da função. Faz valer a lei do progresso. Vira um órgão lá bem estruturado, dentro dessa realidade. As primeiras estruturas automatizadas são os instintos. E nós vamos entender, à medida que evolui, o que é que isso vira. A subida dessa energia na direção de Jesus é um processo de psificação, psicologização, onde eu saio da brutalidade animal dos instintos automatizados, ele começa a afrouxar ali no subconsciente com essa ponte que já está bem instalada, e essa energia saindo ali do inconsciente dessa biologia, ela vai na direção da consciência espiritual, formando o homos espiritualis, dentro dessa realidade. E o subconsciente vai trabalhar a favor disso, dentro dessa lógica. A biologia começa a se abster de controlar rigidamente, ela não vai mais controlar rigidamente. É tanto que o subconsciente permite com que a psicologia treine, ela tem uma plasticidade, ela trabalha para depois se apropriar dentro dessa realidade. Então nós não podemos dizer que a psicologia humana se caracteriza por uma redução a determinantes biológicos. Ela não é reduzida a uma biologia. Mais do que isso, ela é uma redução de determinantes biológicos, mas uma redução a determinantes biológicos, no qual há um afrouxamento da biologia para que a psicologia aconteça. Dentro dessa proposta. Quando, por exemplo, um animal tem fome, ele é empobrecido. A biologia dele define o que ele vai comer. Então ele tem uma espécie que ele caça. Ele tem um tipo de animal que ele busca. Então o tipo alimentar dele é muito pequeno. Agora, quando você pega um ser humano dentro da psicologia, surge o chefe de cozinha. Eu posso ser vegano, eu posso comer carne, eu posso não comer. A minha biologia não define o prato que eu vou fazer. Eu posso comer qualquer coisa. Posso até me envenenar se eu quiser. E no animal, ele não tem essa plasticidade biológica. Dentro dessa realidade, a fome do animal é determinada pela biologia, que é rígida. No ser humano, a gente pode até adoecer fazendo os transtornos da alimentação. De tão psicológica que ela ficou. Então, num contexto, se minha mãe me traumatiza, porque o corpo da mãe e a mãe
em si ela vai ser um dos primeiros símbolos de alimento para a psique, desde das vibrações que são recebidas no ventre materno, até as trocas de afeto seio-criança, a afetividade, se aquilo foi ansioso, o tempo que teve, de como foi a qualidade dessa amamentação. Mais tarde isso pode virar uma marca psicológica, que Freud chamou das fixações, que a pessoa não consegue superar e virar um transtorno de alimentar, de tão flexível que é. É tanto que eu como, muitas vezes, eu não sei se vocês fazem isso, por ansiedade, não porque está com fome. Mas está ansioso, está fazendo muita coisa, aí começa a comer, engordei. Tem gente que fica ansiosa e não come nada. Estou tão ansioso que não consigo comer. É uma fome ou uma ausência de fome emocionais. Percebe a plasticidade dessa realidade como é diferente do animal? O organismo pede, ele age. E age naquele nicho e não sai dele. A criatura humana abre um afrouxamento que libera o ser humano para uma realidade psicológica. Só que aí surge o problema. O subconsciente já está trabalhando dentro dessa realidade espiritual. Ele vê essa consciência fragmentária trabalhando e está pegando as melhores saídas de sobrevivência e está introjetando isso, colocando para dentro, falando, esse é o caminho. Na próxima encarnação nós vamos trilhar o caminho e a gente precisa passar isso para a próxima geração, para prolongar essa encarnação. Então a próxima encarnação já vai vir com essa inteligência que nós esforçosamente construímos e injetamos para dentro da alma. E isso vai garantir uma longa encarnação, mas agora, garantindo essa encarnação em termos fisiológicos, nós vamos parar aqui para a psicologia começar a dar conta. Aí surge um grande problema para nós, que dá um efeito rebote. A biologia para liberar a psicologia e nós ficamos viciados em prazer. É como se fosse um animal que só comia aquela comida e de repente experimenta sal. Meu Deus, aí vira um vício. Experimenta açúcar, vira um vício. Ele só podia comer no mesmo lugar. Quando abre um espectro, aí a comida começa, eu posso me alimentar de outras coisas, eu posso fazer outras coisas. A Joana vai dizer que essa fase nós ficamos monomaníacos no prazer. É uma busca de prazer. Seria um inconsciente freudiano que ela coloca. Que ela coloca na sua obra o inconsciente regido pelo princípio do prazer. É a camada estudada por Freud, dentro dessa realidade, o pai da psicanálise. Nessa busca, o indivíduo fica viciado nas coisas que dão prazer. Então o sexo agora não é mais para procriar. Ele é também para garantir esse gozo. E a natureza ela tem uma sabedoria, isso é importante, essa função é importante, porque ela vai gerar corpos para outros seres como nós encarnar. Então vamos premiar essa função? A gente precisa premiar ela. Quando a pessoa tiver uma relação, dá um gozo, libera substâncias para atrair como uma droga. Essa é a sabedoria da biologia. Então aquela função ela vai ser premiada com esse gozo quando ela for realizada para ela ser atrativa. Porque se ela for comum, para que eu vou ter filho? Para que eu vou viver essa sexualidade? Para que eu vou me conectar? A sabedoria divina premia a função. Então dá logo após essa prática, essa intensidade, esse volume de libido, para aquilo vire um magnetismo. E no início, quando isso se abre, vira um vício. Começam a se estruturar as primeiras realidades compulsivas da alma. Dentro dessa lógica. Nós, nesse afrouxamento, passamos a comer muito, a dormir muito. Passamos a ser extremamente agressivos, ao ponto de ter prazer com a agressão. Gerando um prazer patológico. E esses dois espectros, todo esse espectro que se abre dentro dessa realidade afetiva, nós vamos começar a experimentar o que Joana chama de prazer-sensação. É o prazer-sensação. Que no animal era tudo muito contido, né? Tinha uma época, o hormônio aflora, aí ele vai lá, procura a fêmea, copula, nossa, acabou, aquilo tem um ciclo certinho. E para garantir, a cria não pode ser acima daquilo. Se nascer gente demais, ou animais demais, vem outra espécie e controla aquilo, se alimentando ou tisnando aquela realidade de vida. No ser humano não tem isso. Abriu uma psicologia onde eu posso, inclusive, não necessariamente para ter filho, ter uma relação.
Isso gera uma psicologia de satisfação e fica bem, fica alegre, fica animado, como um estômago quando come. A pessoa fica melhor, fica mais animada. Então tem uma psicologia que começa a abrir essa realidade. Qual foi a lição do início da natureza? O que é que vai marcar quando abre? É aquele gozo, como um dependente químico das experiências. O prazer, sensação, a compulsão, eu vou repetir, quero gozar até a exaustão. Fica preso naquele nível. Dentro dessa realidade começa a aparecer aquela força. Como que eu me relacionava com a natureza? Pedra, vem cá. Mineral, vem cá. Eu vou te escravizar. Aí eu olho para a planta, escravizo a planta. Eu olho para as estruturas animais, escravizo o animal. Tudo é meu, tudo é meu. E eu vou gozando com aquela realidade. Toda a estrutura. Isso forma um núcleo de energia que vai ser psificado, ele vai ser psicologizado lá na frente. Essa realidade de dominar a natureza, escravizando os elementos da natureza, vira essa psicologia de que eu sou de uma tribo, você não é da minha tribo, agora eu vou te destruir. Porque tudo é meu, a floresta é minha. Está no inconsciente. Aí eu olho para a pedra, no africanismo animista, tem um espírito aí dentro dessa pedra. Tem um espírito no rio. É um espelho, a natureza vira um espelho, que na realidade nós estávamos lá dentro. E vira essa força quase religiosa da gente começar a criar essa experiência do inconsciente sendo projetado na natureza. A experiência fica muito agressiva, porque eu tenho os meus, a experiência do clã, dentro daquela realidade, na qual eu defendo a partir de uma lógica animal, agressiva. Se eu tenho o meu clã, eu vou usar ali o fogo, vou fazer as cabanas, e quem não for do meu clã é de outra espécie, eu vou ter que guerrear. No Brasil, por exemplo, as tribos tupis eram muito guerreiras. Existia uma lógica de guerra no Brasil, em relação aos indígenas, muito forte. E existia um pensamento mágico entre as tribos, no qual, se eu entro em guerra com você, eu mato as pessoas da tua tribo para poder defender a minha, a partir dessa lógica agressiva. Mas os melhores guerreiros da tua tribo eu não mato de imediato. Eu levo para mim e faço um churrasco deles. Para eu me alimentar desses guerreiros. Por quê? Porque se eu comer a carne desse guerreiro, eu vou pegar as capacidades de guerra dele. Não era isso que a gente fazia com a natureza? A gente não ficava perto, não ingeria as coisas, para que aquela função de introjeção no assimilar uma virtude, aquilo continua agora como um pensamento mágico, modelando a realidade do pensamento mágico. Então, por uma lógica mágica, dentro dessa psicologia que foi aprendida lá para trás, ele acha que se ele colocar e entrar em contato com a carne do guerreiro, ele vai pegar as virtudes do guerreiro. Isso se dá a partir dessa lógica animal, agressiva, essa lógica da selva, onde um agride o outro, onde as armas, a violência vão fazer a realidade do poder, que é instintiva em nós. Surge essa tirania, que mais tarde a gente vai ver isso nos grandes dominadores da terra, na parte de Roma e nos outros grandes dominadores, Júlio César e os grandes dominadores da história da vida humana, da história da alma, que tinham poder pelo poder. Buscavam a expansão, óbvio que ali para trás tem uma história espiritual que precisava ser consolidada. Mas até hoje somos assim. É ter, para engolir, para ter. É como se a alma fosse um grande estômago que quer engolir, gerir. E não tem limite. É o prazer, sensação, como nos fala Joana. Dentro desse momento, nesse momento, nós entramos na primeira fase do amor, na psicologia de Joana, e ela ensina. Que é a fase desse amor sensação, esse amor posse. É a fase da consciência de sono, onde o indivíduo surge como indivíduo biológico. É o homem biológico, para satisfazer as funções extremamente ligadas às funções biológicas, a uma realidade agressiva animal. Dentro de uma proposta que ele tem como referência a realidade animal. Foi perguntado a Allan Kardec, na questão 191A do Livro dos Espíritos. Então as paixões são sinal de desenvolvimento? Perguntaram para Allan Kardec. E os Espíritos respondem. De desenvolvimento, sim, que é o que nós estávamos conversando, mas não de perfeição. A parte das paixões, ela está na nossa estrada.
Não tem como pular. Em algum momento nós vamos precisar passar por elas. Porque esse processo é o afrouxamento da realidade animal. E ele aparece para nós como primeira imagem nesses vícios da sombra da alma, que hoje nós lutamos para vencer. A inteligência e a vida se acham no estado de germe, diz Allan Kardec, nesses estágios de desenvolvimento. Quando o instinto se libera a psicologia, surge o instinto de posse, essa ideia de posse, que é característica da primeira fase de amor nosso. É quando o amor começa a ser treinado em nós. A Joana traz características dessa fase do amor. Nessa fase, como é a fase do prazer-sensação, não basta ser só um prazer sensorial, da sexualidade, de comer, da sexualidade, de comer, de dormir muito, de guerrear, de vencer o outro, de dominar fora sem precisar dominar dentro. Isso não necessariamente é só um prazer-sensação, ele tem que ser imediato. Tem que ser na hora que eu quero, eu não posso adiar isso. Então eu preciso dessa satisfação imediata, o gozo de agora, que é diferente da nossa proposta espírita, que é adiar os prazeres, sacrificando, para ter uma felicidade perene depois. Mas não é um adiamento neurótico, castrador, de reprimir. É adiar esse prazer com contenção, com equilíbrio, com processo de educação espiritual, criativa, para liberar essa psicologia, contendo essa realidade animal para a realidade do anjo. Nessa realidade, nessa fase, dessa primeira fase de amor, não havia essas reflexões. O que era a felicidade? Gozar, satisfazer. O instinto gerava uma pressão, eu quero comer, eu como. Quero praticar o sexo, pratico. Eu quero realizar a guerra, vou lá e venço o outro. Eu quero dominar o outro, vou lá e faço. É uma fase de catarse, sem qualquer reflexão, onde a minha felicidade está restrita à realização de realidades materiais da vida, horizontal, dentro dessa realidade agressiva. Então é um prazer egoísta, onde não há na proposta de Jesus, a consciência ela tem duas etapas primordiais para Jesus. O amar ao próximo como a si mesmo, na proposta de Jesus. A primeira etapa é a reflexão. É olhar para dentro, fazer o autoconhecimento, trabalhar essa realidade que nós estamos estudando na manhã de hoje, trabalhando essa realidade num alto amor, a partir de uma lógica de alto amor, aí eu vou para a segunda etapa do processo consciencial, que é a consciência empática. Eu preciso olhar profundamente para mim para que eu enxergue o outro. Porque se eu não me trabalho enxergando a mim mesmo numa lógica de amor, eu não vou ver o outro, eu vou me ver no outro. E o que eu não destruo em mim, eu vou destruir o outro. Então não tenho consciência empática. Jesus trabalhou isso o tempo inteiro. Ele estava com a adúltera, em meio à praça. É trazida a mulher, aquela mulher, ela era considerada adúltera, mas Humberto de Campos diz que ela tinha dois namorados, não era uma meretriz. É porque ela tinha dois namorados. Se fosse, imagine se fosse hoje. Não ia ter ninguém vivo. É porque ela tinha dois namorados. Aí ela foi na feira, porque a mãe dela era cega, que ela cuidava de uma velhinha. Ela chega na feira com um punhado de moedas, pouco dinheiro, e tentando comprar o alimento que ela tinha que comprar, com muita carência ali para a senhora que ela cuidava. Chega um jovem e tenta assaltar ela. Ela, muito corajosa, foi às vias de fato com o jovem e caiu brigando com ele no meio da feira. Aquela briga toda. A feira, os fariseus estavam ali, sabia que ela tinha dois namorados, e vendo ela brigar com um bandido. O bandido levanta, porque todo mundo conhecia ela. É a filha da senhora cega, da aldeia. O jovem levanta e sai gritando, porque ela conseguiu defender as moedas. Ele ficou com raiva, viu que não ia conseguir roubar. Aí ele levantou e saiu. Matem a adúltera, apedrejem a adúltera, para se vingar, porque não conseguiu colimar o roubo que ele queria. Aí os fariseus estavam lá, aproveitaram, a gente já conhece, sabe que ela tem dois namorados, pode levar. Nessa hora Jesus estava na cidade, chegou lá. Aí botaram ela na praça. Aí aquelas perguntas que eram a pergunta roubada, né? O que eu respondo, eu vou me prejudicar
dependendo da resposta. E todo mundo fazia essas perguntas roubadas para Jesus, né? Ele estava lá, trouxe a mulher e perguntaram para ele: e aí, Jesus? A gente mata a mulher ou você vai liberar ela? Ele já era conhecido. Se ele mata a mulher, na lógica selvagem da lei de Italião, que era a lei do momento, ele ia pactuar com assassínio, com agressividade. Se ele libera a mulher, ele ia pactuar com a prostituição. Queriam pegar ele. Então essas perguntas não eram por acaso. Jesus, como era consciência cósmica, nível de consciência cósmica, ele olha para aquela realidade. O que estavam fazendo com aquela mulher? Estavam projetando nela. Os instintos agressivos, a sombra, foi refletida naquela mulher. Jesus sabia disso, tinha uma psicologia. Aí ele faz uma sessão de psicoterapia de grupo. Fala, estou vendo aqui o movimento do grupo. Como um psicólogo sábio, ele abaixa, caladinho, não responde nada da pergunta. E aí, eu mato a mulher ou libero? Ele abaixa e começa a escrever na areia o defeito de cada um que estava ali na roda. Em silêncio. Olha só essa atitude. Se eu escrevo, eu chego aqui e faço uma lista de defeitos, pegando o defeito de cada um que está aqui nessa sala, é de extrema caridade, porque é só você que vai saber. Quando você olhar, ele viu, sou eu, me descobriu. Mas eu não te exponho, eu não aponto o dedo, eu não faço julgamento. Percebe a postura amorosa de Jesus? Aí ele faz uma lista, na areia, adúltero, ladrão, assassino, que era todo mundo que estava com a pedra lá. Aí ele vai e abre a lista, aí a pessoa vai lá, ele me viu. Aí os mais velhos primeiro, porque tinham mais soma de culpa, largaram a pedra. Aí ele fala, quem tiver sem pecado, olha a lista aí e pode matar a mulher. Ele quebra a projeção. O que vocês estão vendo na mulher? Vocês mesmos. Aí ele traz a libido que estava na mulher para a lista. Quebra a projeção. Como é que vocês estão querendo matar essa sombra se vocês trazem uma sombra? É um psicólogo. Ele traz a sombra à consciência. Quando ele faz esse movimento, aí os velhos vão saindo primeiro, largando as pedras. E por último, os mais novos. Aí ele se dirige à mulher e fala, vai, não pegue mais. Em uma sessão de psicoterapia de grupo. Dentro dessa proposta, o que ele está fazendo aqui? Gerando consciência para eliminar a primeira fase do amor. Esse amor agressivo, inconsciente, que gera esse fenômeno projetivo. Que ele não tem consciência empática, que quer destruir lá fora o que está carregando aqui dentro, toda a realidade agressiva. Fica um prazer egoísta, vamos matar essa mulher. Que a gente se livra dela, a gente purifica essa sociedade, que na sociedade sou eu. Eu vou comer, eu tenho que lavar minhas mãos. Aí surgem os rituais, os mecanismos de defesa neuróticos. Como é que tu senta, come e não lava as mãos? É uma neurose. Está lavando o quê? A sombra psicológica. Está projetada na mão. É a persona do Jung. A persona do religioso. Eu tenho que comer de branco. Porque eu estou branco por fora para poder aliviar neuroticamente a sombra suja que eu carrego dentro de mim. E Jesus já falava disso. São túmulos. Não é assim? Túmulos de mármore por fora e trazem o lodo e a corrupção internamente. É o fenômeno psicológico dessa fase. É um ser inconsciente. Por ser muito inconsciente, não tem a consciência empática. Eu só desenvolvo consciência empática se eu tenho consciência reflexiva. Ou seja, eu preciso amadurecer psicologicamente para amar. Eu não tenho como enxergar ao outro sem ter autoconsciência. Porque se eu não tenho autoconsciência, eu me projeto no outro e a gente vira um só. O teu mal é o meu mal. A tua destruição é a minha destruição interna, eu me libero neuroticamente de maneira mentirosa para mim mesmo. Ela chama que é uma psicologia que vive do queixo para baixo. Ela vive para satisfazer os chakras de baixo, os chakras, no conceito espiritual. Comer, o chakra básico, vai satisfazer essa realidade. A agressividade, esses chakras mais aterrados. Então fica um espírito que vive daqui para baixo. Para aqui não tem prece, não tem oração, não tem meditação, não tem reflexão. É um animal no corpo de um homem ou de um indivíduo. Que não é muito diferente de hoje.
É a primeira fase desse prazer. A satisfação dos instintos é a meta a alcançar. Comer, dormir, praticar o sexo. No caso do homem moderno, que é esse homem também animal, pagar as contas, viajar, sair no Instagram e viver esse horizontal da vida. Não tem prece, não tem oração, não tem consciência empática de olhar o outro, não tem reflexão. É igual um animal. Porque se eu não faço reforma íntima, o que é que eu estou sentindo? Por que o outro me agrediu? Por que eu estou sofrendo? Quando eu começo a me perguntar, é reflexão. Eu fazer reflexão é isso. Eu acho que eu tenho depressão, eu fico triste demais, eu tenho raiva demais, eu vou no psicólogo para reflexionar. Aí eu vou para a psicologia espiritual. Aí eu começo a desencadear homos espirituais. Ou o homem psicológico, o indivíduo psicológico. Alterna entre o gozo e o cansaço. Eu quero ser feliz, então eu vou gozar no nível do corpo, fazendo catarse, sexo, comida, viagem, compra, no prazer, nesse tipo de prazer, nessa primeira fase do amor. Gozo, fico cansado, exaustão. Está satisfeito da vida, está pleno, está feliz? Não, estou só cansado. O vazio continua, que é no nível do corpo. Não estou trabalhando a alma. A alma é a energia da alma, corpo é a energia do corpo. Então isso não vai nutrir. Isso vai gerar frustração. Nossa, eu gozei tanto. A Joana até fala assim, ninguém se sente pleno por ter gozado tudo. Ninguém se sente pleno por ter gozado tudo. Então a gente tem as fantasias, queria aquela mulher linda, aquele carro maravilhoso, e fazer a viagem. Aí tem, acabou, perde a graça. Aí tem que arrumar outra para poder gerar a satisfação. Porque gera uma frustração, está no nível do corpo. Então gera um arrependimento, não dá plenitude. Tem sempre uma crise interna. Então fica uma satisfação no nível físico, que leva à exaustão das funções, porque você vai desgastar a energia vital, exagerando toda essa realidade, e dentro dessa pegada, a vitalidade vai por terra, e não sobra energia compatível para os trabalhos de doação espiritual. É incompatível. Porque não tem energia para isso. Nessa realidade, o indivíduo evolui impulsionado pela insatisfação e pelo cansaço, não é pelo amor, não é pela plenitude. Nossa, eu estou motivado, que eu fui ao centro, assisti uma palestra, fui no psicólogo, entrei em contato comigo, eu estou me sentindo tão leve, minha vida mudou. Não é cansaço. Você sente uma plenitude, uma satisfação, e aquilo não tem volta. À medida que você vai conquistando, você até experimenta o cansaço, mas é cheio de sentido. Nossa, eu passei o dia no centro trabalhando, estou tão cansado, mas aí você vai dormir e parece ter uma chaminha, uma satisfação lá dentro. É diferente. Tem um sentido profundo. Aqui nessa realidade, o indivíduo fica o tempo inteiro insatisfeito, e é necessário que fique, porque se não tivesse insatisfação, ele não caminha para o psicológico. Se ali tivesse o estômago da alma estivesse satisfeito, ele ia ficar lá. Nós íamos ficar lá, gozando, monomaníacos nesse prazer, como a Joana fala. Dentro dessa realidade, ele evolui impulsionado que esse lugar aqui não está bom. Eu já guerreei tudo que eu tinha que guerrear, matei tudo que eu tinha que matar, e eu ainda continuo triste, insatisfeito, sem me completar. E começa um movimento que vai motivar a partir desse cansaço. Muitas vezes, essa lógica desse amor, essa primeira fase do amor, esse amor egoísmo, esse amor posse, esse amor fisiológico, esse amor sensação, o indivíduo, ele deseja receber, muitas vezes, mas ele faz mecanismos psicológicos que ele passa uma maquiagem que quer contribuir, mas no fundo ele quer receber. Ele quer ter um ganho neurótico com isso. É como se Ana Teresa me chamasse para fazer a palestra, e eu falo, não, eu vou lá, é uma oportunidade espiritual que eu vou me doar, e no fundo eu queria mesmo é receber elogio. Então eu aparento querer contribuir, mas para ter uma satisfação psicológica. Isso está muito ligado a essa fase. É um ganho neurótico. Então você não está indo por um processo interior, no qual você vai abrir mão de tempo, trabalho, para preparar a palestra, para estudar, para ter uma troca, para ter uma doação, para ver como é que você reage a todo aquele processo, para lidar com os desafios, as obsessões, porque tem muita obsessão. Para você fazer um seminário como esse, você enfrenta as trevas, que são contra esse processo. Aí você não dorme, aí vai, o avião atrasa, aí o carro quebra, e ali tá. E você tem que ir em prece, fazendo esse trabalho, porque está te chamando, vem para cá, você não vai caminhar. Eu te conheço, de outra vida. Então fica aquele processo te chamando para você fracassar.
Se você vai no ganho neurótico, você vai ficar enfrentando tudo isso? Claro que não vai. Você vai vir em 2 palestras e acabou. Não, já apareci lá no site. Para mim está suficiente. Então você não vai continuar, porque a luta é árdua, é um processo interno. Não tem esse ganho e não é imediato. Esse ganho vai vir de uma vida de dedicação. De uma vida de entrega, repetindo, se entregando ao trabalho, ao seu trabalho, à sua individuação, ao seu processo, seja na palestra, na mediunidade, e sofre, e chora, e tem os ataques, e tem as dificuldades, chora, respira, levanta e vai de novo. E sempre em continuidade, sem esmorecer. E vai fazendo esse trabalho. Quando é essa fase do amor, não tem isso. Se eu não tenho ganho neurótico, eu largo logo. Ah, fui lá, ninguém gostou, ou fui lá, esse ganho pessoal, individual, egóico. Ah, não me colocaram no quarto que eu queria, eu não vou mais, não volto em João Pessoa. Então você não está querendo fazer palestra, está querendo viajar. Então você começa a olhar essa lógica de vida. Quando você começa a olhar isso, esse tipo de amor quer esse ganho neurótico. Então ele maqueia uma contribuição que na realidade ele quer ter um ganho. Isso não é amor empático, não é a proposta de Jesus. É o amor neurótico. Quer satisfazer-se sempre, embora dê essa impressão de agradar. Então fica uma psicologia saturada de sintomas neuróticos, no qual o indivíduo não consegue se liberar. Esse amor marca essa fase. É aquele animal que agora está, aquele homem, o indivíduo, que está dedicado àquela realidade biológica, e ele vai começar a ter que fazer uma luta interna, a luta interna que Joana fala, das 2 naturezas, a natureza espiritual lutando contra essa natureza animal, e ele vai precisar agora começar a estruturar propostas que André Luiz chama de higiene da alma. Para quando ele sai do animal, sai todo sujo, como alguém sai de um pântano. É o filho pródigo voltando para casa, como se estivesse nos porcos. Aí ele volta descalço, com a roupa rasgada, sem dinheiro. É a saída. Saída do meio dos animais, da realidade animal. Aí ele chega para encontrar esse Senhor. Aí o Senhor começa a dar dignidade quando ele chega a essa casa. Aí dá a capa, dá o anel, coloca o chinelo, sai da tua baixa autoestima, tu é um igual. Só que tu vai ter que ter uma entrega ativa para a vida, diz o Senhor. Tu é o dono da casa, tu vai poder usufruir essa casa, mas a partir de uma postura ativa. Surge uma necessidade primordial para higienizar essa energia animal. E André Luiz chama essa energia de religião. É a religião que tem essa função. É justamente na religião que eu tiro a ganga, o lodo, dessa realidade que me puxa para baixo para vir ver essa monoideia do prazer. E ela começa, como tudo que começa na vida, agressiva, primitiva e cheia de medo. Formando uma realidade muito importante para nós. Dentro dessa estrutura, a experiência religiosa ela vai começar a comandar essa higienização da realidade animal e ela vai precisar de um órgão que está próximo ao subconsciente. Está ali, caminhando ali junto. Que a psicologia de Jung chama de arquétipo. Esse órgão ele tem uma função estruturante para a alma. São órgãos na realidade. Esse é um dos conceitos mais difíceis da psicologia junguiana. Os profissionais da área da psicologia se debruçam sobre ele, escrevem livros e livros para entender essa palavra, de tão profunda que ela é. Então, tudo que eu passar aqui para vocês, em termos de arquétipo, não é nada do que é essa realidade espiritual, de tanta força que essa estrutura tem. O máximo que eu posso transferir para vocês é uma ideia para organizar a nossa pedagogia da palestra de hoje. Mas é uma ideia tão rica, ela é tão transcendente, que nós ainda vamos nos debruçar sobre ela por longos períodos. No processo de psificação da alma, quando o subconsciente se apropriou das funções que a consciência fragmentária realizou, transformando em baterias automáticas como metas de proteção para a realidade física e mais tarde psicológica, abre-se um campo intermediário de energia, gerando a psicologia humana num arquétipo, onde toda essa realidade coletiva que foi vivida, até então aqui, você percebe que o meu pai era o seu pai, porque eram os mesmos espíritos. Então eu não tinha um pai pessoal.
Os espíritos que me guiaram na natureza eram os mesmos espíritos que guiaram você. Então, meu pai era o seu pai, era um pai coletivo. É igual a Virgem Maria é. Hoje ela é mãe da humanidade. Você tem o seu pai pessoal, que te deu a vida hoje, a sua mãe pessoal. Mas a gente tem a nossa mãe coletiva, que é a Virgem Maria. Então começam a se estruturar essas imagens coletivas. Dentro dessa realidade, a psicação, que tem como raiz o instinto, e esse afrouxamento biológico, ela vai precisar de um processo adaptativo a essa psicologia, para formar modelos, caminhos. Da mesma forma que o instinto trilhou estradas que ele considera perfeita para interagir com a vida, a psicologia vai fazer a mesma coisa. Ela vai criar estradas que a taxa de sucesso aumenta. Então a biologia fala, come que você sustenta o organismo. Então introjeta isso, vira uma função automática, você come e realiza. Está no nível da biologia. Dorme, porque se você dormir, essa estrada vai garantir que esse corpo tenha sanidade, inclusive mental, para poder. Então aquela estrada ela é o ideal, eu preciso percorrer essa estrada. A sabedoria da natureza já me mostrou que essa estrada dá certo. No nível psicológico, quando esse ser humano sai desse instinto, ele começa a experimentar gozando, guerreando, brigando na agressividade, consigo e com o outro. Então ele começa a cair e acertar, cair e acertar, cair e acertar. Ele começa a experimentar, ele começa a testar. Nisso nós estamos falando desse ser da pedra talhada, que ele está guerreando, fazendo uma proposta de autoconhecimento a partir da experiência dentro dessa realidade. Quando nós começamos a enterrar os nossos mortos, nós começamos a nos desatarrachar da psicologia animal. Os animais não se enterram. Eles não velam os seus ancestrais. Então, quando nós começamos nos estudos, nós olhamos para trás e vemos seres extremamente primitivos, animalizados, enterrando seus mortos, começa a surgir a psicologia humana. Começa a surgir a natureza. Essa natureza ela acaba com minha colheita, que eu nem sei ainda como é que eu faço, eu nem sei como essa semente surge. Vem a tempestade, vem o animal e me ataca. Então, tudo é agressivo, eu tenho medo. Eu não sei como é que eu vou controlar essa realidade. O medo é uma coisa muito presente. Para compensar esse medo, eu também vou agredir na flecha, na guerra, no machado. Então ficam o medo e a agressividade trabalhando. E essas duas realidades de medo e agressividade vão montar a experiência religiosa arquetípica. Vai começar a estruturar. De uma maneira muito pobre. O que é o arquétipo para Jung? É uma forma vazia, dinâmica, numa linguagem muito empobrecida, onde os nossos temas pessoais se modelam dentro daquela forma coletiva. É como se, à medida que você vivencia suas experiências pessoais como uma água, a sua energia espiritual, você acomoda ela dentro de uma jarra. E ela não tem como fugir da forma da jarra. A água é sua. Se você quiser fazer um suco, você tempera o suco do jeito que você quer. Você escolhe a fruta, você bota a fruta que você quer, você coloca açúcar do jeito que você quer. Mas quando você vai tirar e acomodar aquele líquido que você preparou, você não pode fugir da forma que o recebe. Ele vai fazer o molde. O tempero é teu, é pessoal. Mas a estrutura é da jarra que acomoda. O arquétipo é essa jarra que acomoda as experiências pessoais. Ele vai realizar essa imagem de natureza pessoal, organizando essa experiência. Esse é o conceito junguiano. Por exemplo, nós temos Zeus na mitologia. Zeus é símbolo das nossas experiências de poder masculino, do ânimos. De poder que tem um lado sombrio, que é aquele masculino baseado na lógica do poder, ele é poligâmico, é egoísta, só pensa nele. É um masculino agressivo, dominador, que ao mesmo tempo é inseguro. Então aquilo modelou aquela jarra de experiência, aquela forma de experiência. Aquele modelo. Hoje, quando nós vamos viver a nossa sombra, se nós, enquanto figura masculina, nós podemos voltar para esse modelo e nos tornarmos homens que nos relacionamos a partir de poder, de traição,
de mentira, é um modelo sombrio que nós podemos cair nele de novo vivendo as nossas experiências pessoais. Em termos gerais, o que é a jarra? É o poder, a traição, a mentira está lá, como uma jarra. Mas eu posso viver isso com as pessoas que eu me relaciono. Eu posso viver com a Mara do lado dela e ser amiguinho dela, abraçando ela e por trás falar mal dela. E por trás enganar, mentir. É uma experiência pessoal no tema de poder representado por essa realidade. Então o arquétipo ele é um tema geral. Ele é uma realidade geral, onde as experiências pessoais se acomodam naquele tema. Então eu posso ter ódio, mas eu posso ter um ódio como uma experiência arquetípica no nível pessoal. Eu posso ter ódio de alguém. O ódio todo mundo tem. Você pode ter ódio, eu posso ter. Mas no nível pessoal é um ódio pessoal de alguém. Um ódio do meu pai, um ódio da minha mãe. Mas a experiência ódio é coletiva, todos têm. Dentro dessa realidade, é a experiência comum que nos estrutura e que nós não temos como fugir dela, mas ela pode ser vivida no nível pessoal. Ela é estruturada pelo coletivo, mas é vivida no nível pessoal. Ou seja, ela é a arque, né, do arquétipo, é o início da psicologia. É a marca primordial, é aquela marca. Decorre dessa experiência psicológica que se repetiu, tanto do lado bom quanto do lado ruim da vida. Quando eu começo a experimentar na monomania do prazer, eu vou lá, eu posso trair, mentir, enganar, isso vai ser experiência. Modela uma imagem. Mas eu posso também me doar, trabalhar o masculino como um masculino que acolhe, que cria consciência, um masculino solar, que organiza a família, que provê, que é a ideia do ânimos, que sustenta os filhos, que protege, que acolhe, é o mesmo arquétipo. Então eu posso oscilar nessas duas energias. Eu posso ter um arquétipo materno da sombra, da mãe que sacrifica o filho, que castra o filho, que engole o filho, que não deixa que ele se relacione, que tem ciúme do filho. É uma experiência arquetípica. Mas eu posso ser a experiência também da mãe que ora pelo filho, como a Virgem Maria, que entrega o filho para a vida com confiança. São as imagens desse arquétipo. O arquétipo paterno, o arquétipo materno, o arquétipo do herói. Então isso foi ganhando nome, porque são experiências que ocorrem em todas as almas, que organizam todas as almas, e que são como bojos conscienciais vivos, onde a experiência individual cai lá dentro, logo acima da função subconsciente. Ela tem uma tendência estruturante, ela vai estruturar a realidade nossa. São elementos autônomos da psique, do inconsciente profundo. É uma estrutura imutável em termos de aspectos psíquicos. Ela vai organizar a experiência e nós não temos como fugir dela. Só que ela abre um leque porque o instinto pegou a melhor saída, e é uma realidade positiva, que vai garantir a vida, e esse instinto, ele sempre propele para uma sabedoria de dar uma resposta correta para a vida. No arquétipo, abre um campo do qual eu posso experimentar, ele vai me dar a experiência sombria e a experiência iluminada. No instinto eu sempre acerto. Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos, o instinto nunca erra, porque ele não tem sombra, não tem psicologia. Ele é a sabedoria plena. Ele vai, acerta o alvo e ele nunca erra. O arquétipo não. Ele é flexível. Ele pode tanto atirar para o lado da luz quanto para o lado da sombra. É tanto que ele é dual. É uma experiência psicológica que vai me organizar, mas ela me organiza no mal e na luz. Quando eu vou praticar o mal, ela me organiza. Eu posso ter um mal arquetípico. Quando eu vou praticar o bem, ela me organiza, fazendo um bem de natureza arquetípica. Toda aquela natureza, toda aquela realidade, ela vai se consolidando a partir dessa lógica. À medida que o instinto afrouxa, surge essa zona intermediária dos arquétipos. Por exemplo, vamos pegar um caso prático para a gente entender essa realidade. Tinha uma jovem que ela era educada pelos pais, e esse pai era um pai rico, poderoso, era um pai que mentia muito para a mãe, traía muito essa mãe, tinha várias mulheres. E essa menina foi crescendo, sendo educada por esse pai, olhando esse pai fazendo esse movimento da vida. Ele era bem sucedido, tinha dinheiro, ele fazia toda essa realidade, mas era um pai de muitos relacionamentos, se relacionava sempre socialmente através dessa lógica do poder, brigava muito com a mãe, enganava muito essa mãe.
E ela foi vendo esse pai cuidando dessa jovem, apresentando essa lógica de como o masculino olha para o feminino. É um feminino nessa lógica desse amor aqui, no qual é egoísta. Eu penso em mim, no meu gozo, sem preocupação empática e afetiva do que eu estou causando com você. Essa jovem cresce a partir dessa realidade e ela entende que o feminino é isso. Ela não é ouvida como filha, esse pai não escuta. Muitas vezes ela era obrigada até a mentir para dizer, se eu vou sair ali, você não diz para sua mãe que eu saí. Então ela fica vendo esse modelo de uma mulher sem voz, uma mulher calada, traída, casada com um homem bem-sucedido em todos os níveis, mas um homem materialista. Quando ela cresce, ela fica sem voz, ela não consegue entender o que ela sente, porque o pai não mostrou isso para ela. Ela começa a ter surtos de paixões e ao mesmo tempo ela se sente rejeitada, porque o pai apresentava essa lógica do feminino. Eu te adoro no nível sexual, tu pode entregar, as mulheres são para isso, mas quando tu apresenta teus afetos eu te rejeito. Eu não preciso ouvir o que tu sente dentro dessa lógica. E essa jovem cresceu com essa mensagem. Então ela começa a arrumar parceiros que a tratam como a mãe dela era tratada, fazendo uma transgeracionalidade psicológica. Ela projeta esse pai nos homens. Então ela é sem voz, ela é tratada a partir de um lugar sempre sexual. Ela se apaixona, mas as paixões dela não são ouvidas, então ela fica presa nessa lógica. Aí ela faz uma depressão, porque ninguém a escuta. Ela só repete, ela é um eco da mãe, da voz da mãe. Então ela cai em depressão, ela vai deteriorando, porque essa imagem paterna causou isso nela, e a mãe, sem se posicionar, levou ela a esse adoecimento. Aí nós olhamos para a mitologia. Isso é um diagnóstico, só ocorre todo dia no consultório, a gente vê casos assim. Vocês devem conhecer alguém assim. O destino dessa jovem foi uma depressão profunda, porque o pai, ela se trata na lógica do pai e da mãe. Ela não se ouve, ela não se acolhe, ela não tem maternagem com ela, paternagem com ela. E toda a libido dela escoou para dentro dela e ela caiu em depressão. Aí você vai olhar a experiência religiosa. Tem uma jovem chamada Eco. Uma jovem chamada Eco. Que ela ficava ali fiscalizando as traições de Zeus. Zeus era muito poligâmico. Ele se relacionava muito com as ninfas. Teve um dia ele foi lá, estava querendo namorar, e falou, Eco, você fica aí. Se era chegar, minha esposa chegar, você me dá um toque, porque eu vou sair correndo aqui e você fica enrolando ela aí. Aí ele estava lá namorando, ela chegou. A ninfa Eco avisou, ele saiu correndo e ela ficou lá para dar tempo dele fugir conversando com ele, com a esposa de Zeus. Você viu como é que tá e tal? Aí ela olhou assim, perguntou, você viu meu marido? Não, vi não. E ela lá enganando, com a conversa fiada, e a deusa percebeu. Falou, você está querendo me enrolar, meu marido está aí, né? Aí ela ficou irada, enraivecida, e jogou uma maldição nela. Falou assim, a partir de hoje, você nunca mais vai iniciar uma conversa. E você só vai falar repetindo o que a outra pessoa disser. Aí, afetou a estrutura psicológica. E ela ficou amaldiçoada. Ela não conseguia expressar os sentimentos, falar a realidade dela. E ela não podia conversar com ninguém, ficou presa no mundo íntimo dela. Quando essa realidade ocorreu, ela foi viver na floresta, já em desespero, amaldiçoada com aquilo. Aí certo dia ela encontra Narciso. Narciso era muito bonito, os homens queriam ficar com ele, as mulheres queriam ficar com ele, era todo chatinho, ninguém era suficiente para ele. E ela vê Narciso na floresta e se apaixona na hora, a inflação. Fica encantada. Só que como que ela ia falar para ele que gostava? Ela estava amaldiçoada com a maldição dessa deusa enraivecida sobre ela. Quando ela se aproxima, ela vai fisicamente, ela tira a mão de mim, repete o que ele falou, ela não podia falar. Você é louca, você é louca.
Não conseguia dizer, não conseguia expressar. Aí ela, apaixonada, encontrava rejeição. Não conseguia se conectar. Narciso rechaça ela e ela entra em desespero, porque ela não podia mais dizer o que ela sentia. E toda a história dela começa de um problema de casal. Ela está no meio de uma briga de casal, na história do mito. Entre Zeus e Hera, que são os princípios paternos e maternos. E uma traição, entre uma traição de um pai poderoso, mentiroso, egoísta, que não transfere amor para o outro. Ela, ferida, se recolhe, vai para a caverna e começa a deteriorar. O corpo dela começa a sumir num processo regressivo. E fica só a voz, não sobra nada, só a voz. Aí as pessoas chegavam na porta da caverna e falavam, tem alguém aí? Aí ela, tem alguém aí? Repetia lá dentro. A eco. E ela some sem identidade. Essa experiência da religião, quase como uma psicografia, como uma parábola de Jesus, ela explica o que acontece conosco quando nosso pai vive essa energia arquetípica. Quando nosso pai e a nossa mãe, quando nós como criança, estamos diante dessa energia coletiva, do tema do pai poderoso, do pai egoísta, da mãe fiscalizadora desse homem, da mãe controladora, da mãe que não se posiciona. E a criança tem uma doença a partir dessa experiência arquetípica, que é o lado sombra disso. Aí aparece Jesus, com outra mensagem. Havia uma mulher, que ele chega na vila, a partir dessa realidade, e a mulher se encanta por ele, se apaixona. E essa mulher era uma das mulheres mais belas daquela região. Ela chega para Jesus e fala, Nazareno, tu não és dessa cidade, eu quero ter uma noite contigo. A Jesus, hoje eu não posso. Aí ela, mas eu vou chamar escravos, eu vou te fazer massagem, eu vou passar perfume nos teus pés, eu vou liberar os melhores homens que vão querer dormir comigo hoje só para ficar contigo, é meu aniversário. Jesus falou, hoje eu não posso. Aí ela fica com raiva e volta para a casa dela. Jesus vai embora, continua as pregações. Depois de muitos anos ele volta para aquela mesma cidade. Ele estava atendendo, curando as pessoas e aparece uma senhora e fala, Jesus, eu queria que tu fosse olhar uma pessoa. Está quase morrendo. Ele atende as pessoas e vai seguindo a senhora em meio a uma mata fechada. E ela aponta para uma gruta. E fala, daqui você vai só. Aponta e ele vai entrando, tateando ali na escuridão, atritando as mãos na rocha e vai surgindo um odor desagradável. Até que ele chega, encosta e toca um rosto pútrido, cheio de pus, cheio de feridas. E ele viu, era a mulher. A mulher de ontem, que havia o convidado por uma noite erótica na casa dela. Ela mal inclina os olhos a Jesus e diz, chegaste tarde, o que queres de mim? Não vê o que os homens fizeram comigo? E dentro daquele ventre apodrecido, é a mesma caverna de Eco, onde Eco desapareceu. Aí aparece, Jesus propõe a outra imagem do arquétipo. Esse arquétipo primordial que é Jesus. Ele pega ela no colo e vai caminhando na direção do sol. Lentamente vai levando ela toda putrefada na direção do sol. A mesma caverna que guarda a morte é também o local da transformação, da saúde. É uma estrutura arquetípica. Quantas vezes nós não ficamos lá, bebendo no mineral nas cavernas, como uma barriga de mãe? Então virou um arquétipo. Quando nós vamos fazer uma visualização, a gente fala, imagina uma cachoeira, você entrando numa caverna, você tomando aquela água, você se curando. É o outro lado do arquétipo. É uma experiência coletiva que cura, mas a mesma experiência coletiva das paixões, da perdição, da sombra, da deterioração da alma, dentro dessa realidade. Ele leva ela no colo e vai até a luz. E ali naquele lugar diz a ela, tu me chamaste quando quiseste. E eu vim quando pude, quando tua alma se abriu para mim. Tu me chamou para o teu mundo através do erotismo. Agora eu te chamo para o meu através do amor. E ela desencarna na mão dele ali a luz do sol. Como que recebendo a alma que volta para a natureza. Dentro dessa realidade, os arquétipos são todas as experiências coletivas de outras encarnações que tivemos
e que viraram moldes de energia dinâmicos dentro da psique, que modelaram as experiências religiosas e modelam até hoje. E que as nossas experiências pessoais se estruturam em cima dessas imagens coletivas, dessa realidade coletiva. A mesma caverna arquetípica que guarda o nascimento, o ventre, a transformação, guarda também a morte, a depressão na doença, é a imagem. Se você pedir para um depressivo fazer um desenho, ele vai desenhar imagens pretas, escuras, pesadas, circulares, imagens originais. Se você pede a uma pessoa com saúde, ela desenha o sol, a nuvem, a árvore. São os arquétipos. As energias originais que estão no nosso inconsciente estruturando a nossa vida. Quando nós vamos fazer a oração, vou pensar um lugar agradável, a natureza, porque essa natureza nos cura. Mas essa mesma natureza pode ser também o lugar da agressividade, da doença, do perigo. Passei a noite inteira sonhando que tinha uma cobra me perseguindo. É arquetípico. A libido. Então todas essas imagens são imagens originais, onde a nossa experiência se estrutura. E ela chega para nós como um processo de psificação, de psicologização. Só que esse é o conceito para Jung, o que não é o conceito totalmente optado por Joana. Porque para Jung essa experiência ela não fala diretamente da reencarnação. E Joana ela tem um conceito que amplia Jung, que ela chama de arquétipos de outras encarnações. Que é um acúmulo, essa bateria energética estruturante, ela é também profundamente afetada por experiências espirituais de outras encarnações. Ela é justamente os caminhos que nós testamos em outras encarnações e que criam modelos de queda e de saúde. Nós caímos tanto naquele lugar que vira um arquétipo. E hoje nós caímos pelas mesmas coisas arquetípicas, por dinheiro, por sexo, por poder, por bebida. É a mesma coisa. Você olha, se vai fazer uma regressão, você encontra esses mesmos temas. A gente cai por isso, é ou não é? Por traição, por mentira, por família, por dinheiro, são temas arquetípicos. E quando a gente cura pelos mesmos temas, pelo amor, pela caridade, pela entrega, nos estrutura. Então são moldes primordiais. Esses moldes são profundamente afetados pela experiência reencarnatória. Porque eles vão recebendo energia de outras existências, à medida que eu vou, aqui eu caí, fica a experiência. Aqui eu caí, todo mundo cai aqui nesse caminho. Todo mundo que vai para o caminho do dinheiro cai no dinheiro, vira um arquétipo. Aí fica registrado. Todo mundo que experimenta o sexo em demasia vira um arquétipo, fica lá, fica registrado. Então, o sucesso e a queda fica registrado. E a psique utiliza aquilo para cair e para curar. Nós caímos e nos curamos nos mesmos temas universais. Quando nós olhamos na religião, na realidade da religião, aí esses deuses são representantes desses arquétipos. São imagens arquetípicas que ocorrem em todas as sociedades no mundo. Então, em todas as sociedades, nós temos o arquétipo paterno, o arquétipo materno, o arquétipo do herói, a imagem do herói. Então, em todas as religiões, o arquétipo do velho sábio. Aqui na nossa cultura africanista, o sábio aparece no velho da Umbanda, que faz a oração, que dá o conselho, numa cultura africanista animista. Lá na Índia é o guru, que está na caverna, que medita, onde as pessoas vão pedir o conselho. Lá na outra parte do Oriente é o sacerdote do templo, são os sábios. Mas ao mesmo tempo tem um guerreiro, tem um herói, tem o policial. Hoje, que incorpora essa energia, ela organiza. A energia do paterno, ela está no seu trabalho. Você vai ao seu trabalho e o trabalho é um pai para você, ele te dá o plano de saúde. Você dá o trabalho, mas ele te dá o plano de saúde. Ele te dá o dinheiro para você pagar a conta, ele provê você. Essa energia está lá. É um arquétipo. Ela está em todos os países, todos os lugares e todo mundo vive ela. Quando você chega na sua casa e você toma o seu banho, você esquenta a sua comida, você se nutre, você vai para a academia, cuida do seu corpo, você faz sua oração, você vive materno, você é materno com você. Você não anda desleixado, sem tomar banho, cabelo desgrenhado. Não, você cuida do corpo. O corpo fala muito do materno. A mãe ensina o corpo. Então você cuida de si. O depressivo ele tem esse problema. Ele vai perdendo a energia, o corpo vai perdendo a vitalidade, como se fosse essa eco no interior da caverna. Então essa psicologia ela começa a modelar a estrutura individual.
e que ela vai ser experimentada em todos os níveis da nossa realidade.